Bom, boa noite, pessoal. Sou Felipe Oliveira. Juntamente com meu colega Pedro Amaral, iremos apresentar hoje um seminário que é da matéria de Química Analítica, que é ministrado pela professora Eleni. E hoje vamos falar sobre a importância da Química Analítica no controle de qualidades de produtos, tanto alimentos quanto bebidas. Bom, o papel essencial no controle de qualidade é de importância fundamental no controle de qualidade, em virtude de todos os setores industriais de pesquisa. Ela fornece as ferramentas e métodos necessários para determinar a composição, a pureza e a quantidade de substâncias em matérias e produtos, e garantindo que todos estejam padrões regulatórios exigidos. Essas verificações acontecem tanto nas verificações de matérias-primas até o seu produto final. Tudo isso passando por uma conformidade regulamentatória e pelo monitoramento de produtos e processos. Quais são os tipos de controle de qualidade? Controle de qualidade de matéria-prima, onde vai fazer a verificação de pureza, frescor e integridade dessa matéria-prima, buscando essa matéria-prima seja de qualidade essencial para a fabricação desses produtos finais, tanto parâmetros como umidade, pH, acidez e teor de gordura fazem que garantam que apenas insumos adequados entrem na produção. Controle do processo, onde é o monitoragem de todas as etapas produtivas, tanto de temperatura daquele ambiente que é fabricado, o seu pH e o seu tempo de processamento. Tudo isso seguindo normas de higiene e de boas práticas de fabricação. E isso previne falhas e garante a produção do lote a lote. O produto final onde a avaliação química e sensorial, onde está a liberação. Tudo isso usando métodos de química analítica que eu vou explicar mais à frente. Isso analisando coisas como conservantes e sua estabilidade. Tudo isso conforme padrões legais da Anvisa e do MAPA, seguindo leis e regulamentos que estão ali listados. Alguns tipos de lei que são a RDC número 320 de 2003, que tem pela rotulagem nutricional, existem análises químicas, como proteína, gordura, carboidrato e sódio. Também tem a RDC 45 de 2010, da Anvisa, sobre o limite de aditivos e corantes. Isso é um controle feito por UV e HPLC. Já tem a Instrução Normativa 65 de 2020, do MAPA, do Ministério de Agropecuária, que fala sobre as cervejas, sobre álcool, o teor alcoólico da cerveja e sobre o seu extrato. Isso é analisado por UV, que é pela cor, teor alcoólico, que vai ser pela destilação, e o extrato pela gravimetria, que eu vou falar mais à frente. Já o mapa, sobre a sua norma, fala da cachaça, que sobre seu teor alcoólico e sobre sua acidez. E quais são esses métodos analíticos que a gente utilizando em empresas grandes e na fábrica? Agora usamos métodos analíticos clássicos como a gravimetria, que eu tinha falado mais atrás, que visa determinar a massa de componentes, em que um componente desejado é separado da amostra em uma forma pura, com composição química bem definida, que é então pesado e pode ser realizado de perda de peso pela população ou por de compostos separados em interferentes. Isso é utilizado para ver o que é ali para determinar a umidade, suas cinzas e seus sólidos totais e até mesmo açúcares. As suas vantagens é que é uma vantagem simples, de baixo custo e de ótima precisão. E outro método, o método analítico clássico é a titulação, que é muito conhecido, em que se mede o volume de uma solução de concentrado conhecida necessária para reagir com analito. A quantidade do constituinte é determinada pela relação entre o volume e o gasto e a concentração do titulante, geralmente marcada por mudança de cor ou pH. É uma técnica rápida, precisa e muito usada no controle de qualidade. Mede o volume do reagente necessário para reagir com o analítico. Quais são as aplicações? Aplicações de ácido, às vezes tatuais e vinhos, e de teor de sal. E também em um que é muito conhecido, que é acidez e leite, onde é analisada essa acidez e leite. Se o leite estiver com um pH muito alto ou um pH muito baixo, esse leite é descartado e todo o lote vai ser jogado fora, porque esse leite está fraudado. Tipos de ácido que são utilizados: ácido base, o redox e a complexometria são mais utilizados. E quais são os métodos e analíticos instrumentais? Especulometria UV.
A espectrometria UV é uma técnica analítica baseada na capacidade das moléculas de absorver luz nas faixas ultravioletas e visível. Cada substância apresenta um padrão específico de absorção, permitindo identificar e quantificar compostos de forma rápida e precisa. No controle de qualidade, essa técnica é amplamente empregada para determinar a concentração de princípios ativos, avaliar a degradação de produtos ao longo do tempo, analisar cor e pureza e verificar se a formulação está dentro dos padrões estabelecidos. Sua rapidez, baixo custo e facilidade de uso tornam a UV uma ferramenta essencial em laboratórios de alimentos, cosméticos e medicamentos. Outra técnica de método analítico instrumental é a cromatografia. A cromatografia líquida de alta eficiência é uma técnica instrumental que separa, identifica e quantifica componentes presentes em misturas complexas. A amostra é forçada sobre alta pressão através de uma coluna cromatográfica, onde interage com a fase estacionária, resultando em diferentes tempos de retenção para cada composto. Essa separação permite análises altamente sensíveis e seletivas no controle de qualidade. A cromatografia é fundamental para detectar impurezas, verificar pureza de substâncias, quantificar ingredientes ativos em medicamentos, avaliar a estabilidade química e identificar contaminantes em alimentos cosméticos. É considerada uma das técnicas mais robustas e confiáveis da química analítica moderna. Outro método é a pegametria. A pegametria é o método utilizado para medir o pH de uma amostra, ou seja, seu grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade. A técnica utiliza um pH-ômetro, que determina o pH por meio da diferença de potencial elétrico entre eletrodos quando inseridos na solução. No controle de qualidade, essa medida é essencial para garantir segurança, eficiência e estabilidade dos produtos. O pH influencia diretamente a conservação de alimentos, a compatibilidade de cosméticos com a pele e a estabilidade e sensibilidade de fármacos. Valores de pH fora da especificado podem identificar degradação, contaminação ou erro na formulação, tornando a pegametria um parâmetro básico, porém indispensável. Bom, um exemplo de resultados analíticos que a gente pode ter é tanto em bebidas testadas quanto os alimentos. Vou citar dois casos, onde após uma identificação foi constatado que tinha um elevado teor de metanol em uma bebida, e isso foi descoberto após uma cromatografia, onde foi analisado que onde o metanol é identificado. E como a gente sabe, o metanol é um, é um, é um componente volátil que pode ser tóxico ao corpo. E isso, segundo a lei, o metano tem uma faixa limite ali para que esteja na bebida. Se esse valor estiver alto, esse lote pode ser descartado e não pode ir para o consumidor final. Outro exemplo, caso que a gente tem, é o do cloreto de sódio, onde, por análise de titulação, a gente identifica o teor de sal presente naquele alimento, onde níveis baixos de sal indicam potencial risco microbiológico, que pode ser uma falha na conservação. Outro indício de fraude é níveis altos. Pode identificar uma tentativa de aumentar o peso do produto ou mascarar a matéria-prima ruim. Isso acontece muito em leite, onde esse leite vai ser fraudado utilizando cal ou algo para que seja fraudado. Isso é tudo utilizado geralmente com a titulação. Muito obrigado pela atenção. Essas são as referências que a gente utilizou. Muito obrigado.